Olá, eu sou a Cláudia Luz. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. O podcast que une o autoconhecimento à espiritualidade na prática. Olá, alma linda, seja bem-vinda ao último episódio desta primeira temporada do nosso podcast. Pois é, passaram a voar aqui 11 semanas de partilha, de muita intensidade energética e principalmente desta bolha de amor que construímos em conjunto. Quero agradecer-te aqui em meu nome, em nome da minha equipa de luz, também por todo esse amor, por todo o feedback, por todos os testemunhos que têm chegado até nós e, na verdade, por toda a inspiração para uma próxima temporada. Claro que vai haver uma próxima temporada, deixo já aqui em aberto, depois vai seguindo na nossa página de Instagram, através das várias comunicações que vamos partilhando entretanto, quando é que sairá a próxima temporada. Uma temporada que eu sinto que será bastante diferente, claro, com temáticas também elas diferentes, porque na verdade não haveria uma forma mais bonita de começar a não ser pela minha história, mas a minha história ainda agora começou e há muito por trazer ao mundo e para partilhar com o mundo. Então, neste último episódio eu senti de trazer a luz. Não é ao acaso que me intitulo de Cláudia Luz e escolho viver diariamente alinhada com a luz. O que é viver alinhada com a luz e no contexto da minha vida profissional escolher a luz? É na verdade construir um campo energético de luz constante. Portanto, se no episódio anterior falámos tanto de campos energéticos, da importância e responsabilização que nós temos na criação do nosso próprio campo energético, quero que saibas que realmente sempre que conectas com a minha energia, sempre que fazemos um trabalho em conjunto, é uma energia cercada de luz e hoje em dia é tão fácil de nos desviarmos para energias mais sombrias e para trazermos para a nossa prática profissional tanto daquilo que é a tralha emocional que temos por resolver, que temos por desenvencilhar, que temos por destralhar, é muito fácil e há realmente aqui uma linha bem ténue, bem subtil, que separa muitas das vezes aquilo que são coisas mal resolvidas, assuntos por terminar, questões relacionadas com o meu dia-a-dia, com a minha vida familiar, com a minha vida emocional e depois isso catapultar completamente para a minha vida profissional, é sim muito comum. Então, hoje queria falar-te sobre a luz, porque na verdade a luz ela não existe sem primeiro tu conectares com a sombra. Há inclusivamente quem defenda que só existe luz e só consegues trilhar um caminho de luz quando se abre na sombra a brecha, uma rachadura, uma abertura que te mostra a luz. E na verdade eu acredito e confio muito nesta premissa porque de todos os processos alquímicos que tenho vindo a viver, é exatamente dos momentos mais difíceis, mais desafiantes, mais tenebrosos, mais cinzentos, mais escuros, que depois nasce uma nova versão de mim. E sendo nós um ser evolutivo e sendo o nosso propósito a grande, não é, evolução, é importante que nós saibamos que não estamos sempre a vibrar na luz, que não estamos sempre a emanar luz, que não somos sempre estes seres luminosos. Mas, e como eu já referi, volto aqui a trazer para este episódio, a fé não tem que se esmorecer, não tem que se tornar aqui completamente estremecida. Não, quando realmente existe esta fé nos nossos corações, existe luz sempre, porque ninguém apaga nenhuma situação, nenhum desafio, aquela que é a tua luz única. E isto parece muito bonito, tirado de um livro, parece até clichê, mas é a verdade, porque quando tu sabes verdadeiramente quem tu és, aquilo que tu vens aqui fazer, ou aquilo que te propões a cada dia, quando estás cada vez mais madura na conexão com o teu eu adulto, a par de todo o processo que fazes com a tua criança interior e com a tua família de origem e com as tuas feridas emocionais e com os teus traumas intergeracionais também, quando estás bem firmada, sabendo que é um processo, sabendo que não tens que ser perfeita, mas que estás pronta e disponível para mergulhar nessas sombras,
A luz está sempre lá, sempre lá. E há quem se distancie inclusivamente e tenha muito receio de viver a sua própria espiritualidade porque tem este medo de voltar a conectar e a contactar com períodos da sua vida altamente sombrios. Mas é exatamente dessas sombras e é a partir dessas sombras que vem a tua história, não é? Portanto, pessoas que vêm contar a sua história, que vêm partilhar a sua história com o mundo, que fazem da sua história e das suas dores as suas maiores bênçãos, são pessoas altamente inspiradoras. Quem é que não se conecta com uma boa história, com uma história verídica, com uma história real? Qualquer ser humano se conecta, porque é assim que nós nos conectamos, é assim que nós encontramos empatia e inspiração no outro, porque o outro pode estar a passar por aquilo que eu também já passei. O outro pode estar a passar por algo que eu daqui a um tempo vou passar. Há aqui pontos que nos ligam, há energias que se interligam e há uma luz única da pessoa que partilha de forma vulnerável e em verdade a sua história que ninguém consegue apagar. Então, fui partilhando sempre a minha história ao longo deste tempo, fui partilhando com uma comunidade crescente que tem crescido a cada dia, que tem crescido a cada ano e que me traz cada vez mais histórias para mim mesma, para eu poder crescer, sabendo eu que a minha própria história é aquilo que te atrai, é aquilo que faz com que te conectes à minha energia. A minha verdade e a minha luz é aquilo que faz com que tu sintas de pertencer a esta comunidade de luz, que tu sintas de alavancar também na tua vida a partir de uma palavra que tu possas ter ouvido e que te inspirou, a partir de algum desabafo da minha parte, a partir de algum post, a partir de alguma partilha videográfica que tu possas ter guardado e que voltes lá vezes e vezes sem conta. Então, conectar à luz do outro é realmente esta empatia pela verdade do outro, pela história do outro, nunca apagando a tua própria luz, compreendendo que o processo de autoconhecimento vai levar realmente a lugares que são dolorosos, que tu muitas das vezes até no imediato não vais querer ver, não vais querer contactar, não vais querer conectar, vais inclusivamente estrebuchar dizendo que não é possível, isto já foi trabalhado em mim, não, eu já trabalhei isto, não, eu já fiz isto, este processo já não é meu. Mas se voltou a bater, se voltou a ecoar, se voltou a ressoar, se voltou a vir, na verdade, e a vir novamente à tona, à superfície para a tua vida, é porque é preciso olhar. Então, escolhe realmente diariamente conectar-te à tua luz, sabendo que não tem mal nenhum, porque é assim mesmo o processo da vida, porque faz parte do teu processo evolutivo, porque faz parte de ti. Essas tuas sombras são as tuas maiores bênçãos e são, na verdade, os pontos e os marcos históricos mais importantes da tua vida que te fazem recalibrar a rota, tentar algo novo na próxima vez e tornares esse erro e essa sombra numa grande aprendizagem, a que eu gosto de chamar sabedoria interna. Portanto, ao longo da nossa vida e a cada encarnação, nós vamos acrescentando à nossa sabedoria interna a capacidade de ser sábio o suficiente, saber que naquele ciclo eu cometi determinado erro e agora, vivendo um ciclo muito, muito semelhante, eu vou fazer de forma diferente e eu vou tentar de forma diferente. E aqui ninguém apaga a tua luz. Na verdade, essa luz só cresce, só se torna cada vez mais forte, mais intensa e, na verdade, é enaltecida quando existe verdade. Quando existe ilusão, quando existe a tentativa de escapar, quando existe a conexão constante com a vítima, que não vê a realidade tal e qual como ela é, que só quer conectar com a parte bonita da vida, vem também o desabar. Vem o desabar de algo que é utópico, vem o desabar da perfeição, vem o desabar daquilo que parecia ser o melhor da nossa vida, mas que afinal não era o melhor nem o fim da nossa vida. Vocês lembram-se da minha história profissional em que eu achava que ia começar a trabalhar naquele hospital e era ali que eu ia ficar para o resto da vida, porque era ali que eu era mais feliz e eu merecia imenso aquilo. Pois que estrebuchei, pois que fui ao tapete da vida, estive ali estatelada no chão, a estrebuchar, a chorar, a fazer o meu processo,
mas foi exatamente dessas sombras que veio a luz. E quando falo em sombras, eu não falo muitas das vezes de sombras de uma densidade energética profunda. É importante que tu saibas que quando eu falo de sombras, eu falo essencialmente de traumas que nós muitas das vezes não queremos encarar nem queremos olhar. Não queremos ou não temos ainda capacidade para o fazer. Porque éramos apenas e só crianças, e enquanto apenas e só crianças fizemos o que podíamos com o que tínhamos. Ou muitas das vezes já em idade adulta passou-se tanta coisa, eu estava em determinada versão de mim em que aquilo que eu fiz era aquilo que eu sabia, era aquilo que eu podia. Então não te culpabilizes tanto, não te autorresponsabilizes a ponto de querer ser perfeita e de sentires um falhanço total em ti. Não é? Porque essa culpa também petrifica, essa energia da falha para contigo, para com o outro, também petrifica e retira, de alguma forma, a tua luz natural. Então é um processo. O perdão é das formas mais bonitas de resgatares a tua luz. O assumires que não és perfeita também. O assumires que todas as mães, a partir do momento em que se tornam mães, sentem culpa e também é natural. Faz parte da tua luz, faz parte de ti. Compreenderes que a comparação vem de um lugar assim bem lá de trás, talvez da tua infância, em que te comparavam com os teus primos, em que te comparavam com a tua irmã, em que te comparavam com o teu irmão, e porque é que tu levas adiante e teimas em continuar a comparar-te com pessoas que não são tu mesma? A energia do julgamento que te petrifica, que não te permite tirar os teus projetos do papel, que te faz constantemente estar a julgar outras mulheres por aquilo que são os seus feitos e que na verdade quebra e traz uma corrente energética brutal, altamente dolorosa para toda a tua ancestralidade no feminino que foi abrindo e desbravando caminho para tu seres uma mulher cada vez mais livre. Então faz a tua parte, responsabiliza-te também por ir em busca desta luz que na verdade é tua, ninguém te atira, mas que também não tem que ir retirar luz ao outro para que possas ser enaltecida e para que possas brilhar mais. Estamos efetivamente numa fase da nossa história em que o digital veio trazer muita coisa boa, veio estreitar laços, veio nos permitir crescer mesmo, levando a nossa voz, o nosso servir a todo o mundo, e eu falo por mim própria, porque trabalho para todo o mundo com pessoas, e especialmente portuguesas, que estão em todas as partes do mundo e em todos os cantos do mundo e podem aceder e conectar-se à minha energia, à minha luz. Mas o digital também veio trazer aqui muitos podres, não é? Veio trazer a desvinculação de algumas relações e relacionamentos sociais, veio trazer a ausência muitas das vezes do brincar para as crianças, veio trazer esta comparação constante porque através da tela, não é? Do ecrã de um telemóvel, tu estás a ver a vida das pessoas, na verdade, aquilo que essas pessoas só querem mostrar e a comparar-te porque não tens, porque és diferente. E isso mexe muito com a tua luz, mexe muito com uma mulher que não está bem firmada, que tem os seus receios, que tem falta de autoestima, que tem falta de amor próprio. Então, não é desligar completamente do digital, mas é fazer este trabalho profundo para que quando voltes ao digital saibas selecionar muito bem que páginas, que pessoas tu queres seguir. Porquê? Porque te inspiram. Não porque te retiram luz, mas porque ativam ainda mais a tua luz. E pessoas que hoje em dia têm a capacidade de trazer esta verdade para o mundo e de inspirar com a sua verdade são pessoas altamente valiosas na sociedade. São pessoas que trazem esta luz e que a emanam, inspirando quem está à tua volta e quem está à sua volta. E por isso, muitas das vezes, em processos de autoconhecimento, mesmo no contexto relacional amoroso, a mulher quer mudar o marido, quer que o marido faça isto, quer que o marido faça aquilo outro, mas não tem de o fazer. Não tem nem tem de ser obrigado a fazê-lo. E isso eu já referi noutros episódios e esta é a minha opinião muito vinculado essencialmente também à minha experiência de vida, porque se não faz sentido, é o desgaste da tua luz também, é o desgaste da tua energia. Cada um irá fazer o seu processo. Então, quando tu mudas, muda primeiro por ti,
em verdade, em justiça para contigo e depois irá inspirar. Impactar 5 pessoas, 5.000 pessoas, 5 milhões de pessoas, não importa onde a tua voz chegará e onde a tua luz chegará. Começa primeiro por aquilo que é o simples, que é o básico. Preocupa-te contigo, com as tuas rotinas, com os teus inegociáveis, com os teus pilares. Depois vem o resto. Então, esta ansiedade crescente e termos cada vez mais pessoas a sofrerem realmente de ansiedade está muito conectado também com este ritmo frenético a que fomos habituadas a viver. E eu falo muito no feminino porque grande parte das mulheres que vieram antes de nós vieram para abrir caminho para termos cada vez mais liberdade de expressão, para que nos pudéssemos encontrar na igualdade de género e lutando muito pelos nossos direitos, pelos nossos deveres. E nós temos ainda um longo trabalho pela frente. E que longo trabalho pela frente a propósito das notícias dos últimos tempos. Não sou de trazer e de expor muito a minha opinião acerca de assuntos mediáticos sobre a atualidade. Efetivamente, eu vejo muito poucas notícias. Grande parte das notícias e da atualidade eu tenho acesso exatamente através da minha página de Instagram, de algumas páginas que também sigo. Mas todo o trabalho energético que vou fazendo, eu sei que ele tem impacto, portanto, eu posso não trazer a público, eu posso não falar muito sobre o assunto, eu posso até, inclusivamente, não expor muito a minha opinião pessoal sobre determinados assuntos, mas eu sinto, e energeticamente o trabalho é feito para que realmente estas pessoas de luz possam cada vez mais trazer também a sua verdade e, através da sua verdade, honrar quem veio antes de nós e que abriu o caminho também para nós. Então que nós possamos fazer o nosso trabalho, que nós nos possamos comprometer connosco mesmas, que nós nos possamos responsabilizar pelos nossos próprios processos internos e o mundo seria bem mais simples. Às vezes eu quero mudar uma aldeia, uma vila, uma cidade inteira sem primeiro me mudar a mim, sem primeiro olhar para a minha luz, sem primeiro valorizar em que é que eu sou boa, o que é que eu faço de bom, em que é que eu posso inspirar. Que capacidades eu tenho, que dons eu tenho e como é que eu posso levar aquilo que eu já tenho, começando com aquilo que tenho e não quando estiver perfeito e não quando tudo estiver orquestrado para que assim funcione, da forma que eu idealizei, até muitas das vezes de forma ilusória, mas eu vou e eu começo. Ai, mas eu não tenho aquele equipamento de XPTO, ai, mas eu não tenho a casa de sonho, ai, mas eu não tenho o carro não sei o quê, ai, mas eu não tenho... Nós vemos à terceira dimensão para enraizar, para materializar. Como é óbvio, isto pode ser super importante para ti e nada contra. Mas começa com aquilo que tens. Porque, na verdade, aquilo que tens é ter-te a ti mesma. E quando há uma alma que se trabalha, é uma alma sã. Voltamos aqui ao início da nossa temporada, quando eu digo que não há alma sã sem uma alma que efetivamente se conhece. E uma alma que se conhece e que está comprometida em conhecer-se é uma alma que ilumina. É uma alma que ilumina por onde passa. É uma alma que passa pelos vários desafios da vida, que vai passando por vários momentos também desafiantes, que não é perfeita, mas é uma alma que ilumina. Então tu podes escolher a luz diariamente, nos teus atos, no teu compromisso, na tua responsabilidade e principalmente, já que falámos tanto de propósito nos episódios anteriores, uma alma que está cada vez mais desperta para a forma como a sua luz impacta a humanidade, o mundo e como se coloca ao serviço da humanidade. Porque quando tu começas a expandir a tua consciência para níveis superiores e começas a compreender que todos estamos interligados, que somos aqui uma rede e uma teia cósmica, que, na verdade, tipo marionetas, acabamos por nos impactar uns aos outros, eu começo a compreender que aquilo que eu faço vai ter um impacto na outra pessoa do outro lado do mundo, não é? E que energeticamente, já que tudo é energia, se eu faço o meu trabalho, é o suficiente, especialmente em situações mais difíceis, inclusivamente questões políticas que têm acontecido e que têm vindo muito aqui ao de cima, questões religiosas, grandes catástrofes naturais. Aquilo que mais me perguntam logo no momento é: Cláudia, o que é que eu posso fazer? Eu digo: faz a tua parte.
trabalha a tua energia, mantém-te firme à tua luz, continua a fazer o teu processo de autoconhecimento e dentro daquilo que te for possível, se conseguires ajudar com alguma coisa, dos bens que estão a pedir, daquilo que é necessário, ajuda. Mas o teu rezo, a tua fé, a conexão com a energia de luz é o suficiente e o bastante para que um conjunto de pessoas que fazem exatamente a mesma coisa impactem também energeticamente o outro lado do mundo ou aquilo que se está a passar. Se nós conseguimos controlar, se nós conseguimos impedir, Cláudio, isso é tudo balelas, como é que nós conseguimos fazer isso? Não conseguimos impedir, não conseguimos controlar. Lembrem-se sempre da ausência de controlo, mas perante a situação eu posso fazer algo e esse algo não tem que ser diminuído por ser uma oração, por fazer parte do meu rezo, por te incluir na oração, por incluir aquelas pessoas que estão em sofrimento, por partilhar a minha voz nas minhas redes sociais, por dar a minha opinião. Mas assume principalmente o teu lugar, olha mais para a tua vida. Não estejas tão preocupada com o externo, com o crescimento que se procura cada vez mais, sem primeiro crescer cá dentro de casa, do teu lar, da tua família, dos teus alicerces, dos teus pilares. E eu tenho vivido muito nos bastidores da vida, aqueles bastidores que muitas pessoas não conhecem, porque eu também não dou a conhecer, porque não fez sentido até então dar a conhecer estes bastidores da vida. E viver para mim nos bastidores é viver em profunda conexão com Deus. E Deus sabe. O meu Deus sabe aquilo que tenho vivido, aquilo que tenho transformado, aquilo que tenho alquimizado. E isso é o bastante para mim. Isso é o bastante para mim. Viver com Deus nos bastidores é aquilo que mais tem alimentado a minha alma, fazendo crescer a minha família, nutrindo a minha família, trazendo as bases energéticas necessárias para a nossa prosperidade, para o crescimento saudável dos nossos filhos e para estar cada vez mais disponível para, a partir destes alicerces, deste lugar que é seguro, que é o meu lugar seguro, partir para o mundo e trazer então a minha voz, a minha experiência, aquilo que é a minha visão, que não tem que ser a tua. Não tens que concordar com aquilo que eu te trago, mas se não concordas, dá a tua opinião de forma ordeira, respeituosa. Este é um espaço de luz e eu não permito nunca, em qualquer espaço, em qualquer página minha, que exista desrespeito, que exista de alguma forma agressão verbal, que exista a crítica completamente descabida e gratuita. Não é permitido neste espaço de luz. E eu acredito que atrai exatamente pessoas cada vez mais bem resolvidas, porque se autoconhecem, porque investem constantemente na reconexão com a sua espiritualidade, vivem e aceitam a espiritualidade como sendo algo normal e prático na sua vida. E é para mim um prazer realmente estar aqui hoje, porque para além de todo o trabalho que fiz nos bastidores, chegou a hora de partilhar a minha voz com o mundo. Então, grata por me ouvires, grata por contribuires também com a tua visão e por crescermos em conjunto. Até à próxima temporada. Namastê.